Olá, seja bem-vindo. Hoje eu farei uma manutenção básica nesses equipamentos usados que comprei recentemente, com ênfase na Les Paul da marca Golden. Essa Les Paul é da década de 80 e mesmo assim está em ótimas condições, somente necessitando de uma regulagem e alguns ajustes a mais. Vamos verificar como está a situação dos demais equipamentos. Os cabos estão com um atrito bem forte, provavelmente não vão funcionar. Como eu disse, o jeito foi um pouco desengripante e ver se funciona. Mesmo assim, não deu certo. Então eu vou testar com o meu cabo blindado e o amplificador G5. Bem afinada. Confirmado que está funcionando, hora da limpeza total. As tarraxas, os trastes, captadores, a ponte, parafusos, etc. apresentam um nível elevado de ferrugem e poeira. Começando pela retirada das cordas, eu retirei uma por uma e empacotei separadamente, pois nunca se sabe se eu vou precisar depois. Fica a dica. Alguns trastes apresentam um desgaste bem pesado. Aliás, nunca tinha visto em um modelo de Les Paul esse traste zero. Bem interessante. Passando um pouco de desengripante caso algum parafuso da tarraxa tenha enferrujado na superfície. O paninho sumiu. Sempre quando retirar as tarraxas, ponha em ordem cada peça, porque por mais que todas sejam iguais, com o tempo, cada uma delas, dependendo de qual corda segura, podem acabar acostumando com a tensão da corda. Retirando sempre com muito cuidado e ordenadamente. Vamos retirar a capa do tensor para ver como está por dentro. Aparenta estar tudo bem, mas eu não sei como mexer nesse tensor. Um pouco de água no pano para retirar essa sujeira da mão do instrumento. É incrível como um pouco de água já deixa brilhando. Nessa parte eu apliquei um pouco de desengripante para tirar algum resíduo de ferrugem que esteja no desenho da mão. Ficou outro nível. Os trastes estão bem enferrujados, então eu vou polir com lã de aço. Começando com o isolamento da escala, que é muito importante, pois se você não isolar a escala, a lã de ferro vai arranhar e dependendo do tipo da escala, pode ser um prejuízo grande. Isole também os captadores para que nenhum pedaço de aço grude neles. Nesse momento você consegue ver a diferença dos trastes. Removendo sempre com cuidado.
Para hidratar a escala, eu usei óleo de peroba. Somente use em escalas escuras. Depois de ter passado o óleo de peroba na escala, algumas áreas ainda estavam foscas, então provavelmente era sujeira. Para retirar a sujeira, eu usei um estilete com a mão bem leve para não acabar estragando a escala. Com muito cuidado. E esse aí foi o resultado. Agora o braço da guitarra rejuvenesceu. Como ajuste esse tensor? No início do segundo dia, foi basicamente remover ferrugem das peças com lixa de ferro. E depois pôr tudo de volta em seu devido lugar. Essa parte do escudo foi um pouco mais tensa, porque um dos parafusos empenou a ponto de não ter jeito a não ser retirar o braço do lugar e girar o escudo junto com o parafuso. Aproveitando que eu tirei o braço do lugar, eu lixei os parafusos do braço. Vou também fazer limpeza nos pinos da correia, pois estão enferrujados. Padrão de sempre, lixa de ferro e desengripante. Com muito cuidado, pois não sei qual a situação desses pivôs da guitarra. E também os botões de potenciômetros, que saíam com muita facilidade. Parece que alguém colou isso. Enfim. Quando eu tentei desparafusar a capa do captador, ela simplesmente começou a rachar. Plástico ressecado é horrível. Nos potenciômetros, eu apliquei limpa-contato. Eu vi que antes não pode passar desengripante por algum motivo. Na curiosidade, eu abri a parte de trás dos potenciômetros e vi isso aí. Como eu não entendo a parte elétrica, eu apliquei limpa-contato e fechei novamente. Agora uma limpeza na ponte, um desengripante e uma lixa bem fina. Eu tentei tirar os carrinhos, só que não percebi que estava girando ao contrário, tirando o excesso do desengripante. O mesmo processo com os pivôs da ponte. Limpando os botões dos potenciômetros com água. Com muito cuidado, retirando a capa do captador do braço, que também rachou em alguns pontos. Retirando o excesso de poeira do captador. Para mim, foi o momento mais tenso, pois eu não
sem uma forma correta de limpar essa parte do captador. E também é um instrumento bem antigo, qualquer coisa eu poderia acabar perdendo o captador. Nas bobinas, eu lixei com a lixa de ferro bem fina. Normalmente para fazer isso se isola a capa, porém como a bobina é um pouco funda, não tinha necessidade. E pôr ele de volta no lugar. O mesmo processo com o captador da ponte. A capa já apresenta um dano maior, pois em algumas partes estão muito rachadas, então o jeito é limpar e jogar um pouco de super cola. Provavelmente não é necessária essa limpeza na lateral dos captadores, mas pelo menos fica mais limpo e dá uma diferença. Desengripante lixa. É nesse momento que você olha e dá uma ansiedade de você querer montar o mais rápido possível para ver o resultado final. No jack, a mesma coisa, desengripante, lixa e também limpa contato na parte interna. Como vocês podem ver, a capa da parte eletrônica estava torta. Então eu usei o vapor do ferro para desentortar. Agora a parte interna da chave seletora de captador. Percebam a diferença da sujeira na chave seletora. Essa gambiarra eu exportei do canal do Ebert para consertar o potenciômetro. Por último, botando os pivôs da ponte de volta e assim encerra o segundo dia. Começando o terceiro dia com mais uma gambiarra exportada do canal Forcing the Video, onde você pode cobrir as bobinas do captador recém-lixado com grafite de lápis comum. Eu não sei porque eu lubrifiquei as pontas dos carrinhos da ponte, mas tá aí. Agora vem a melhor parte que todos amam, que é pôr as cordas. Aliás, você também pode lubrificar a pestana da guitarra com lápis comum. Depois de muito suor, raiva e um dedo furado, vamos testar o som. O mesmo problema de antes. A quarta, a quinta e a sexta corda trastejando. Só depois que eu botei as cordas que eu percebi que eu botei a chave seletora do captador de cabeça para baixo. Agora tá certo. Afinar rapidamente e fazer um teste da sonoridade. Para resolver esse problema de trastejamento das últimas três cordas,
eu vou levantar o pivô da ponte. Esse aí foi o resultado do parafuso empenado. Para tampar esses buracos eu consegui 3 parafusos bem pequenos. Aproveitando, eu pintei os parafusos com esmalte preto. Muito melhor agora. Algumas partes do friso da guitarra estavam saindo. Então a solução foi essa. Eu sei que essa solução não é a melhor, porém, funciona. Hora de regular as oitavas. Muito importante, quando for regular as oitavas, use o afinador no computador ou no pedal mesmo para ter mais precisão. Bem reguladas. Eu gostei tanto da gambiarra com canudo que eu botei nos outros potenciômetros também. Dificilmente eles sairão do lugar agora. Uma pequena limpeza só para retirar as marcas do dedo mesmo. E finalmente, trabalho concluído. Como o meu Guitar Link é a versão genérica e não grava um som limpo legal, a única forma que eu encontrei de gravar o som limpo, infelizmente, foi com o microfone de celular. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer um breve comentário referente à experiência que eu ganhei fazendo a manutenção nessa Les Paul. Começando pelo headstock, ou a mão do instrumento. As tarraças estão funcionando perfeitamente. Só tinha um pequeno nível de ferrugem, mas nada que um anti-ferrugem, lã de ferro, não resolva. Por algum motivo o ferrugem retornou. Não sei se foi porque eu deixei no case e no case tinha resíduo de ferrugem, talvez, não sei muito bem explicar. É a primeira vez que eu vejo o modelo de Les Paul com o traste zero. Nunca tinha visto no modelo antes. Eu não mexi no tensor porque eu não sei se esse tensor dá pra mexer nele, não sei se aquilo era somente uma capa, mas a princípio o braço do instrumento tá reto, como se fosse regulado, sem problema algum. Os trastes
Do primeiro ao quarto já estão um pouquinho desgastados, principalmente os da sexta corda. A corda da sexta, a quinta e a quarta estavam trastejando demais. E a escala, como vocês viram no vídeo, estava um pouquinho suja. Um pouquinho de crosta, que é muito normal em inúmeros instrumentos. A altura das cordas para mim estão relativamente boas. É muito estranho você regular uma guitarra com traste zero porque ela repousa diretamente no traste. Então dá uma sensação de que como se o braço estivesse empenado. O nosso querido e abençoado parafuso empenado, que dificultou a retirada do escudo. Os captadores também, esse plástico aqui ele aparenta estar ressecado. Fiquei muito preocupado quando ele rachou, porque mesmo que ele tenha rachado, eu não consigo achar uma capa de captador que seja desse modelo, porque elas não têm esse desenho acompanhando o captador. Também tem a situação dos potenciômetros, que estavam uma maravilha. Eu não mexi na parte elétrica desse instrumento porque eu não tenho experiência com parte elétrica de guitarra ou de qualquer instrumento em geral. A princípio, como o instrumento estava funcionando normalmente, não mexi nessa parte. Mas eu acho muito estranho que quando você põe o captador da ponte, a sexta corda ela tem um sustain menor. Não sei qual o motivo por isso, porque quando eu ponho no captador do braço, ela funciona normalmente, sem problema nenhum. Realmente não sei. Eu deixei a guitarra sem escudo porque ela fica um pouquinho mais bonita sem o escudo. Dá uma diferença enorme. Gostaria de agradecer a Deus, a minha família e aos meus amigos por terem me ajudado a fazer a manutenção dessa guitarra. E a você que está vendo esse vídeo. Até a próxima. Que Deus te abençoe.